Rio de Janeiro, noite de sexta-feira. O bairro Jardim Botânico brilhava sob as luzes da cidade onde carros de luxo deslizavam suavemente pela avenida, ladeada por coqueiros e buganvílias floridas. No meio desse bairro abastado, o restaurante Le Magnifique reluzia como uma joia. A luz amarela suave atravessava as grandes janelas de vidro, refletindo nos ternos impecáveis e vestidos de gala cintilantes lá dentro. No meio daquele mundo sofisticado, Isadora Nunes, 23 anos, tentava se esgueirar entre as mesas. Os longos cabelos negros presos em um coque alto com alguns fios rebeldes, caindo pelas laterais do rosto, realçavam a pele morena de mel e os olhos negros e penetrantes. Ela era bonita de forma natural, mas essa beleza costumava ser ofuscada por sua lendária falta de jeito. Mesa 7, bife ao ponto. Mesa 9, salada de atum. Isadora murmurava como um mantra, tentando equilibrar a pesada bandeja de prata com 3 pratos fumegantes de massa italiana. Sua camisa branca e avental preto estavam quase impecáveis, exceto por uma pequena mancha de molho na beirada troféu do turno anterior, que ela havia tentado disfarçar, dobrando o tecido com cuidado. A sala de jantar parecia uma sinfonia de imagens e sons. O tilintar de talheres contra a porcelana, o som do vinho tinto, sendo servido nas taças risos, contidos entremeados por conversas sobre ações imóveis e viagens pela Europa. Isadora se inclinou levemente para evitar um cliente que se levantava, os olhos procurando o número 14 à mesa que havia pedido o linguine de frutos do mar especial. Ela estava prestes a seguir, quando atrás dela, a voz familiar de Lucas, colega de trabalho e amigo desde o ensino médio, soou apressada. Licença. Deixem passar. Vinho. 1995 a caminho. Ele carregava uma garrafa rara de Bordeaux, os olhos fixos no rótulo, como se estivesse repetindo mentalmente as instruções da chefe Helena. E então, crash! O choque aconteceu tão rápido que ninguém conseguiu reagir. A bandeja de prata escapou do controle de Isadora e os fios de linguine como fitas quentes voaram pelo ar. Seu corpo perdeu o equilíbrio sendo projetado para frente, como uma marionete com os fios cortados. E naquele exato momento, um par de braços fortes a envolveu pela cintura. Isadora caiu, direto no colo de um homem sentado à mesa 14. O terno azul marinho impecável agora estava manchado de molho branco cremoso. Um fio de linguine repousava preguiçosamente sobre o cabelo negro perfeitamente penteado dele. Ele ergueu o olhar e seus olhos cinzentos frios e profundos, como o céu do rio, antes de uma tempestade se prenderam nos dela. Durante 2 segundos de silêncio que pareceram um século, Isadora sentiu a respiração dele roçar seu pescoço, o aroma de sândalo e âmbar caro, misturado ao cheiro do molho italiano recém-despejado, e ela soube naquele instante que algo havia mudado não apenas no turno daquela noite, mas na vida inteira dela. O som no restaurante parecia ter sido sugado para fora. Restava apenas o batimento acelerado do coração de Isadora e o olhar de aço cinza do homem que ainda a segurava. Ao redor, alguns clientes surpresos levaram a mão à boca, outros se inclinaram para cochichar e alguns celulares capturaram discretamente algumas fotos. Desculpa. Isadora gaguejou tentando se levantar, mas ao tentar se afastar do colo dele, o salto escorregou levemente no piso de mármore polido. Instintivamente ela agarrou a gravata de seda azul petróleo dele para se equilibrar. A gravata deslizou do pescoço dele como um troféu involuntário. O som dos talheres cessou. Todos os olhares estavam voltados para eles. Ele a ajudou a ficar de pé, com um gesto firme mas gentil, sem tirar os olhos do rosto dela, agora ruborizado de vergonha. Está bem, a voz dele era grave e calorosa, mas com um peso que fez um arrepio percorrer a espinha dela. Isadora assentiu rapidamente. Eu vou pagar. Pelo prato, pela gravata, por tudo. O canto da boca dele se curvou num sorriso enigmático ao mesmo tempo desafiador e divertido. Pagar.
Tudo bem, mas não quero dinheiro. A resposta fez Isadora hesitar. Então, o que quer? Ele pegou a gravata das mãos dela, mas em vez de colocá-la de volta no pescoço, dobrou-a cuidadosamente e a deixou sobre a mesa. Um jantar, disse devagar, enfatizando cada palavra. Feito por você. Um burburinho percorreu as mesas ao redor. Alguém riu baixo. Helena, a chefe, saiu da cozinha, os olhos afiados como facas. Isadora, o que está acontecendo aqui? Antes que ela pudesse responder, ele se voltou para Helena. Chefe Duarte, isso foi apenas um acidente. Proponho esquecermos. Com a condição especial que acabei de mencionar. Helena franziu o senho. Ela conhecia bem aquele homem Rafael Monteiro, investidor gastronômico que poderia comprar um restaurante inteiro com um telefonema. Ela assentiu embora. O olhar deixasse claro que ainda teria uma conversa com Isadora depois. Rafael se levantou, vestiu o paletó, aproximou-se dela e se inclinou levemente de modo que apenas os dois pudessem ouvir sábado à noite. 7 horas. Aqui está meu cartão. Isadora pegou o cartão branco espesso, com letras douradas, gravadas, Rafael Monteiro, CEO, Monteiro Gastronomia e Investimentos. Quando ele saiu do restaurante, Isadora permaneceu imóvel, com o cartão quente na mão. Lucas se aproximou e sussurrou no ouvido dela. Meu Deus, Isa, você acabou de derrubar o linguine no homem mais poderoso da gastronomia no Brasil. E ele te convidou para cozinhar para ele. Isso é o começo de uma novela. Você entende? Isadora suspirou, olhando novamente para o cartão. Ela sabia que o sábado à noite não seria apenas um jantar. Seria um teste, e talvez a porta para um mundo no qual ela nunca ousou entrar. Na manhã de sábado, o bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, estava inundado de sol. As paredes antigas pintadas de amarelo, as varandas cheias de vasos de buganvílias, balançavam suavemente ao vento. Mas dentro do apartamento no 3º andar, onde morava Isadora, o ar estava tenso como uma corda esticada. Marina, colega de quarto e conselheira de vida autoproclamada, estava de braços cruzados, encostada na porta da cozinha. Isa, você vai deixar o Rafael Monteiro entrar nesse muquifo? Isadora ergueu os olhos da lista de compras, franzindo o senho. Não é um muquifo. É rústico, aconchegante. Marina soltou uma risada. Rústico tipo cadeira quebrada e toalha de mesa rasgada. Tá bom. Hoje à noite é operação de emergência. Sem mais discussões, ligaram para Paula, irmã de Marina, que trabalhava como decoradora de interiores freelancer, pontualmente às 10 horas. Paula chegou com 2 grandes sacolas, luminária pendente de luz amarela, toalha de mesa bege, alguns conjuntos de taças elegantes e um ramalhete de orquídeas brancas. Regra número 1. Para receber gente rica: luz baixa, cores neutras, aroma suave. Nada acaba mais com um jantar do que lâmpada fluorescente e cheiro de água sanitária, decretou Paula, como se comandasse uma operação especial. Enquanto Marina e Paula transformavam o pequeno apartamento num espaço acolhedor, Isadora se dedicava ao que realmente importava: o cardápio. Ela queria contar a sua história em 3 pratos. Brusqueta, pão caseiro, receita da avó italiana, com tomates vermelhos maduros, folhas de manjericão frescas e azeite extra virgem, prensado a frio. Risoto de camarão com limão siciliano, união da técnica italiana com o sabor brasileiro, usando camarões frescos do mercado de peixe da Lapa, limão siciliano e um toque de coentro picado. Pudim desconstruído, sobremesa tradicional brasileira apresentada em estilo contemporâneo. De avental, cabelo preso num coque firme, as mãos ágeis amassavam massa, picar ervas, temperar com precisão. O aroma começou a se espalhar, misturando manteiga derretida e pão assado, como um convite que alcançava todo o quarteirão. Paula entrou na cozinha, mãos na cintura.
Isa, boa comida não é só sobre sabor. É sobre como você faz a pessoa se sentir. Isadora. Sorry, eu sei. E hoje à noite não vou apenas cozinhar. Vou mostrar ao Rafael Monteiro quem eu sou. Às 18h55, o pequeno apartamento havia se transformado num cantinho romântico do Rio Velas, tremeluzindo bossa nova, suave perfume de risoto no ar. Quando a campainha tocou, Isadora respirou fundo, limpou as mãos no avental e foi até a porta. Lá estava Rafael Monteiro, camisa branca de mangas dobradas, calça social preta, um sorriso leve e um olhar ao mesmo tempo frio e curioso. Boa noite, Isadora. Ela retribuiu o sorriso, escondendo o coração que batia como tambor de samba no peito. Boa noite. Entre, e espero que esteja preparado. O clima dentro do pequeno apartamento parecia isolado do rio barulhento lá fora. A luz das velas projetava sombras dançantes nas paredes. O aroma de manteiga e camarão se misturava ao perfume das orquídeas brancas. Rafael sentou-se à mesa coberta com uma toalha bege, passando os dedos de leve pelo cristal da taça, como se testasse a qualidade. Olhou ao redor, o olhar afiado de um investidor, examinando cada detalhe, mas desta vez, não com julgamento, e sim com uma curiosidade silenciosa sobre a pessoa que criou aquele espaço. Este lugar tem alma, comentou, erguendo a taça de vinho tinto que ela acabara de servir. E o cheiro vindo da cozinha me faz sentir que vim ao lugar certo. Isadora sorriu, trazendo o primeiro prato de brusqueta. Ele deu a primeira mordida, fechou os olhos por alguns segundos e assentiu. Pão caseiro. Fermentação lenta. Sim. Receita da minha avó. Sua avó devia ser uma mulher calorosa. Ela é a razão pela qual eu amo cozinhar. Da conversa sobre a avó, passaram para memórias de infância, depois para a comida de rua e para os pequenos restaurantes que ele já havia visitado. Sob a luz dourada, Rafael já não era o CEO frio da Monteiro Gastronomia e Investimentos das revistas. Ele se tornava um homem que sabia ouvir, queria de verdade, e que a observava mais do que o necessário. Quando o pudim desconstruído foi colocado à mesa, ele pousou a colher e se recostou na cadeira. Isadora, nesta quinta-feira, haverá um evento importante. A inauguração do Botanicum, meu mais novo projeto. Ela inclinou a cabeça. Quer que eu prepare algo para o evento? Ele sorriu de leve e balançou a cabeça. Não. Quero que você vá comigo. A frase fez a colher dela parar no ar. Ir com você como convidada, não. Como a pessoa que quero que todos vejam ao meu lado. Isadora pousou a colher, sentindo o coração pular uma batida. Ela entendeu o peso daquele convite entrar no mundo dele, onde cada olhar, cada sussurro teria importância. Você sabe que isso vai chamar atenção. E problemas, disse baixinho. Sei. Mas também sei. O que quero, respondeu Rafael, mantendo o olhar fixo nela. Naquele momento, Isadora sentiu-se ao mesmo tempo escolhida e desafiada. E sabia que se aceitasse não seria apenas sua vida, que mudaria o caminho à frente, não teria volta. Na noite de quinta-feira, o Rio de Janeiro vestia o brilho da alta sociedade. O Botanicum, restaurante novíssimo no bairro do Leblon, reluzia como um castelo de vidro, com paredes internas cobertas por jardins verticais e lustres de cristal, caindo como cascatas de luz. Isadora parou diante da fachada de vidro, sentindo que estava prestes a entrar em território desconhecido. Vestia um vestido azul marinho na altura dos joelhos, salto baixo para evitar desastres, e o cabelo preso num coque baixo impecável. Mas quando os flashes das câmeras dispararam no instante em que Rafael segurou sua mão para entrar, ela soube que todos os olhares se voltaram para ela. Ele se inclinou e sussurrou. Respire fundo. Hoje à noite, só precisa ser você mesma. O som suave do jazz se espalhava pelo salão,
entre o tilintar das taças. Rafael a conduziu pelas apresentações, chefes renomados, críticos gastronômicos e investidores. Alguns sorriram cordialmente, outros, porém, lançaram olhares que iam dela a Rafael, como quem perguntava silenciosamente: por que ela? No meio dos cumprimentos, uma voz feminina soou atrás deles. Rafael, não esperava encontrar você aqui. Isadora se virou e viu Valentina Duarte, cabelos loiros ondulados, perfeitamente vestido, couture, justo, sorriso afiado, como lâmina. O olhar de Valentina percorreu Isadora de cima a baixo antes de voltar-se para Rafael. Não vai me apresentar? Valentina, esta é Isadora Nunes, disse ele curto e direto. Valentina estendeu a mão, a voz doce, mas gelada. É muito interessante conhecê-la. Quando Isadora apertou a mão dela, Valentina inclinou levemente a cabeça com um sorriso fino. Ele realmente sabe variar o paladar, do caviar para brusqueta. A insinuação era cortante, mas Isadora respondeu com calma. Há pratos simples que ficam na memória mais do que qualquer tipo de caviar. O olhar de Rafael brilhou com um traço de satisfação. Valentina arqueou a sobrancelha, mas não respondeu. Apenas disse até logo, e se afastou. Isadora mal teve tempo de respirar antes que Ricardo Monteiro, tio de Rafael, surgisse. Ele apertou a mão dela com frieza e observou. Ouvi dizer que você trabalha como garçonete. Interessante. Rafael, você sempre sabe como surpreender. Rafael apertou suavemente a mão dela, como um sinal de não reaja ainda. Mas Isadora manteve o sorriso. Sim, senhor. Esse trabalho me ensinou mais sobre pessoas do que qualquer mesa de prata poderia ensinar. Ricardo curvou levemente os lábios sem comentar. Ainda assim, Isadora sentiu o cerco se fechando. Aquela noite não era apenas uma festa, era um teste silencioso do mundo de Rafael. A inauguração do Botanicum terminou tarde. Quando Rafael levou Isadora para casa, as ruas do Leblon ainda brilhavam sob as luzes, mas dentro do carro reinava um silêncio estranho. Isadora o olho. No que você está pensando? Rafael apertou o volante, os olhos fixos na estrada. Que esta noite você enfrentou mais do que eu gostaria. Valentina. Ricardo. Eles não mudam de opinião com facilidade. Isadora deu de ombros. Não preciso que eles gostem de mim. Só preciso que você... Ele virou a cabeça por um instante, esboçando um sorriso breve, mas com uma sombra de preocupação. Você diz isso. Mas precisa saber isso. Foi só o prelúdio. 2 dias depois, no Le Magnifique, a chefe, Helena Duarte, chamou Isadora para seu escritório. O cômodo era pequeno, arrumado, com o cheiro forte de café no ar. Helena apoiou as mãos sobre a mesa e olhou firme nos olhos dela. Isadora, vou ser direta. A família Monteiro enviou um convite para você ir à mansão deles, no Jardim Botânico, neste domingo. Eles querem conhecê-la melhor. Isadora hesitou. Conhecer. Ou avaliar. Helena suspirou ambos. E você precisa saber, eles são uma das famílias mais poderosas do Rio. Não confiam em estranhos especialmente. Em alguém com a sua origem. Isadora sorriu de canto garçonete em Santa Teresa. Eles vão fazer perguntas desconfortáveis. Haverá olhares que vão fazer você se sentir uma intrusa. Tem certeza de que quer entrar lá? Isadora olhou para as próprias mãos acostumadas a facas frigideiras e pequenas cicatrizes, e depois ergueu o rosto com os olhos brilhando. Se quero estar com o Rafael, preciso entrar. E não vou entrar para baixar a cabeça. Helena sorriu um sorriso raro de orgulho genuíno. Ótimo. Mas lembre-se do que vou dizer. Não deixe que eles controlem a narrativa. Você decide quem você é. O domingo se aproximava, e Isadora sabia. Aquele jantar não seria apenas uma apresentação. Seria uma batalha silenciosa para provar que ela poderia sobreviver no mundo de Rafael. Domingo o rio amanheceu sob uma garoa leve.
O céu prateado dava ao bairro do Jardim Botânico uma atmosfera solene. O carro preto que levava Isadora e Rafael parou diante do portão da mansão Monteiro, uma construção neoclássica imponente, com colunas brancas, jardins perfeitamente aparados e o perfume de jasmim flutuando no ar. Isadora respirou fundo, ajustando o vestido azul marinho de mangas compridas e os sapatos baixos e elegantes. Rafael segurou levemente sua mão. Eu estarei bem aqui. Aconteça o que acontecer, lembre-se. Você não precisa pedir permissão para ser quem é. A imensa porta de madeira se abriu. Isabela Monteiro, mãe dele, surgiu, cabelos loiros platinados impecáveis, olhos azuis frios, feitos sob medida para avaliar quem estivesse diante dela. Bem-vinda, disse, beijando Rafael de forma protocolar, antes de voltar-se para Isadora, com um sorriso perfeito porém gélido. Rafael comentou: algumas coisas sobre você. Eles entraram no salão amplo, com pé direito alto, lustres de cristal e paredes adornadas com pinturas a óleo. Lá já estavam Ricardo, tio de Rafael, Bianca, prima, e ao centro Dona Celeste, a avó, com olhos envelhecidos mas atentos observando Isadora dos pés à cabeça. O jantar aconteceu numa sala tão comprida que o som dos talheres parecia ecoar. Nos primeiros minutos as perguntas começaram a surgir. Ricardo, num tom neutro: ouvi dizer que você trabalha como garçonete. Interessante. Pretende seguir nessa profissão para sempre? Isadora manteve o sorriso. Estou economizando para cursar gastronomia profissional. Trabalhar como garçonete me ensinou mais sobre pessoas do que qualquer sala de aula poderia ensinar. Bianca arqueou as sobrancelhas com voz doce, porém insinuante. Então, ainda não tem formação acadêmica formal. Ainda não, mas tenho como base minhas mãos, meu paladar e memórias de sabores desde criança. Isabela interveio, voz suave, mas com espinhos ocultos. Sua família. Alguém trabalha na área de gastronomia. Isadora pousou a taça, respondendo diretamente. Meu pai foi mordomo por mais de 25 anos para famílias da alta sociedade no Rio. Ele me ensinou que servir não é apenas um trabalho, mas uma forma de respeitar o outro. Um breve silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som de talheres. Ela sentiu cada olhar medindo, pesando como se aguardasse um deslize para concluir. Ela não pertence a este lugar. Mas então, Dona Celeste falou, rompendo o clima. Interessante. Há muito tempo, não ouço alguém falar de gastronomia com verdadeiro respeito. Sente-se mais perto de mim, menina. Isadora puxou a cadeira, sentindo que havia conquistado uma aliada poderosa. Rafael a observava com um brilho discreto de orgulho no olhar. Ela sabia que a batalha daquela noite não havia terminado, mas pelo menos já havia colocado um pé no tabuleiro. 3 semanas se passaram desde o jantar na mansão Monteiro. As tensões familiares haviam diminuído, pelo menos na superfície. Rafael ainda levava Isadora a alguns encontros com parceiros de negócios e a degustações de novos restaurantes. Embora os olhares de julgamento continuassem, ela já havia aprendido a manter a cabeça erguida. Numa tarde chuvosa, enquanto Isadora limpava mesas no Le Magnifique Helena, se aproximou, segurando um envelope branco. Isa, chegou uma carta para você, de Buenos Aires. Ela abriu. Dentro um convite de Martín Salvatierra, o lendário chefe argentino, oferecendo a ela o cargo de subchefe no restaurante El Jardín del Sur, um dos mais renomados da América do Sul. Contrato de 1 ano, com salário suficiente para financiar o curso internacional de gastronomia com que ela sonhava há anos. As mãos de Isadora tremiam. Aquela era a oportunidade que qualquer profissional da área desejaria. Mas Buenos Aires fica a mais de 2.000 quilômetros do Rio. Naquela noite, sentada em frente a Rafael, num pequeno café na Lapa, com o vidro da janela embaçado e a luz amarela iluminando o rosto dele, ela falou baixinho.
Rafael, Salvatierra me convidou para ir a Buenos Aires como subchefe. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos como se pesasse cada palavra. Essa é uma oportunidade que você não pode recusar. Isadora olhou nos olhos dele. Mas, se eu for... Ele colocou a mão sobre a mesa, entrelaçando os dedos aos dela. Eu não quero te segurar aqui, para que um dia você olhe para mim e se pergunte, e se... Ela engoliu em seco. E nós? Se o que sentimos for forte o suficiente, vai esperar. Se não, pelo menos saberemos que não nos prendemos. A voz dele era grave, mas firme. Aquela frase soava tanto como uma bênção, quanto como uma sentença silenciosa de despedida. Isadora entendeu que não seria uma separação dramática e ruidosa, mas um corte silencioso e profundo. Aeroporto Internacional. Galeão, Rio de Janeiro. Manhã de segunda-feira. Uma névoa fina cobria a pista, enquanto voos decolavam um após o outro, deixando rastros brancos no céu pálido do amanhecer. Isadora estava diante do balcão de check-in, a mala de rodinhas prateada ao lado, as mãos frias, apesar do verão carioca. Vestia um simples vestido de algodão, cabelo preso baixo, sem maquiagem. Tudo nela naquela manhã era leve, exceto o peso no coração. Rafael se aproximou, camisa branca com as mangas dobradas, sem gravata, o cansaço marcado nos cantos dos olhos. Nenhum dos dois falou por alguns segundos. Apenas o som distante dos anúncios e o rolar das malas pelo chão preenchiam o ar. Ele entregou a ela uma pequena caixa de madeira de ébano. Abre. Dentro havia uma antiga colher de prata com o cabo gravado em forma de folhas de louro. Ela pertenceu à minha avó. Ela dizia que quem tivesse essa colher sempre encontraria o caminho de volta para a mesa da família. Isadora sorriu de leve, mas os olhos já estavam marejados. Então, você está me dando a chave para voltar para casa. Estou te dando um motivo para voltar. Eles se abraçaram por muito tempo, sem alarde, sem drama exagerado, apenas duas pessoas tentando gravar aquela sensação para preencher o vazio que estava por vir. Quando o alto-falante anunciou o voo para Buenos Aires, Isadora se afastou, olhando para ele pela última vez. Obrigada por me deixar sonhar mais alto. Obrigado por entrar na minha vida como uma chuva de janeiro no rio. Ela virou-se e passou pelo controle de segurança sem olhar para trás. Rafael permaneceu ali, acompanhando com os olhos, até que a perdeu de vista. Buenos Aires, 6 meses depois. O outono trazia um frio suave e folhas de plátano douradas cobriam o caminho até o El Jardim del Sur. Na cozinha, Isadora estava diante da bancada, cabelo preso num coque firme, jaleco branco impecável. O som das facas contra a tábua e o chiado das panelas se misturava à melodia suave de um tango vindo do salão. Ela acabara de finalizar um prato de risoto de camarão com limão siciliano, colocando-o na pasta da cozinha para que o garçom levasse. O aroma imediatamente a transportou para o pequeno apartamento em Santa Teresa, as velas acesas, e ao olhar cinza de Rafael. Naquela noite, enquanto organizava o espaço, um funcionário entrou apressado. Isa tem um pacote para você. Ela abriu a caixa. Dentro um vaso com manjericão fresco e um cartão escrito à mão. Esse aroma ainda pertence a você. R. Isadora sorriu, sentindo um calor se espalhar pelo peito. Tocou levemente a colher de prata pendurada num gancho de madeira ao lado do fogão, o presente do dia da despedida. Naquele instante soube que, embora seguissem caminhos diferentes, o laço invisível entre eles permanecia intacto. Naquela noite a chuva caía suavemente sobre Buenos Aires. Isadora se sentou junto à janela do pequeno apartamento, abraçando uma xícara de café quente, observando a água transformar a rua numa cortina prateada. Pensou consigo mesma: quando chegar a hora, o caminho vai nos levar de volta à mesma mesa.
E em algum lugar do rio Rafael, também olhava pela janela molhada de chuva, passando os dedos pelo catálogo de contatos, até parar no nome de Isadora Nunes. Um leve sorriso surgiu. Ninguém sabia quando eles se reencontraram, mas ambos sabiam que aquela história ainda não havia terminado.